Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta e pesquisadora da Conscienciologia. E nesse vídeo aqui vamos conversar sobre o que é que faz com que a gente atraia amparador e o que é que faz com que a gente atraia obsessor. O que é na gente que motiva as duas coisas? E no amparador, vamos pensar no começo, na base. O que é que faz uma pessoa começar a ter amparador? Ajuda espiritual. Quando essa pessoa realmente se comove com o outro. Então, antes de você se tornar assistencial, antes de você ter um projeto de esclarecimento, antes de tudo, começa com um coração que se importa de verdade com a dor do outro. Mas existe ainda uma etapa antes, porque você só se torna uma pessoa com um coração que realmente se importa com a dor do outro quando você se torna uma pessoa que realmente se importa com a sua própria dor. Então, tudo começa com a gente mesmo, é como se a gente despertasse pra gente. Quando a gente desperta pra gente ir pros nossos próprios desafios e a gente olha pra gente com esse olhar de ajuda, assim, eu vou tentar te ajudar, eu vou tentar fazer o meu melhor por você, começa com você mesmo. Nasce na gente um mini amparador, é aqui que nasce o mini amparador em nós. Então, e quando você faz disso ação, quando você decide agir, né? Porque às vezes dói muito os nossos próprios desafios. Às vezes você vai precisar fazer bastante esforço para se ajudar, né? Mas quando você decide fazer isso e quando você dá o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja perfeito, quando você começa a dar o seu melhor para você mesmo, né? E eu tava dando um exemplo outro dia, por exemplo, uma pessoa que tá com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas ela vai lá e ela levanta de manhã, ela faz um alongamento, ela tenta ir no sol, ela tenta dar uma mini caminhada, ela se cuida, ela se ajuda, ela se abre para falar com algum terapeuta, ela toma água. Nem que você fale assim, olha, eu vou tomar uma água que eu vou colocar uma energia boa e eu vou beber para eu melhorar. Mas quando você faz o seu melhor para se ajudar, é aí que os amparadores abrem os olhos para você e eles vão lá e vão somar esforços à sua própria ajuda para você mesmo, né? E quando você se torna essa pessoa que faz o seu melhor para melhorar, às vezes nem sabendo o que é, às vezes nem tendo forças para fazer, mas você dá o seu máximo para se ajudar, o que começa a acontecer? A sua sensibilidade começa a notar a dor dos outros também. Você começa a perceber que outros seres humanos também sentem dor assim como você, também têm desafios como você. E aí, quando isso também começa a tocar você, começa na sensibilidade, no se importar de verdade, e aí quando você começa a intencionar ajudar, quando você tem alguma intenção de ajudar também, os amparadores começam a ver você, alguém que pode ser interessante deles quererem se aproximar e fazer um trabalho junto, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, quando eu comecei a perceber presenças de amparadores perto de mim, foi uma época que eu passei exatamente por isso. Eu tive uma questão pessoal, né, para superar. Eu fiz o meu melhor para me ajudar. Eu realmente, eu fazia um esforço que eu não tinha condições, mas eu fazia, né? Eu falei, eu vou me ajudar, custe o que custar. Porque era dois caminhos, ou eu ia para um buraco, né? E pagar todos os preços que custa você se abandonar, que custa muito caro, né? Ou eu iria tentar sair daquilo. E eu decidi que eu iria tentar sair, que eu iria tentar me tirar daquele lugar, me custando o que custasse, né? Ali eu já comecei a perceber que eu tinha ajuda. Mas
Depois, quando eu comecei a melhorar um pouquinho, e ainda mesmo não tão bem, mas eu olhava para as pessoas na rua e eu via, por exemplo, uma pessoa dormindo na rua, às vezes 2 da tarde, quando o sol tá lá no calor forte. A gente sabe que às vezes a gente não tem vontade de dormir de dia, né? Mas eu via aquelas pessoas dormindo o dia inteiro. Falei, como esse homem consegue dormir tanto, né? Ele tá fugindo de alguma coisa. E eu começava a passar por essas pessoas e eu imaginava jogando luz nessas pessoas. Nessa época eu nunca tinha ouvido falar de energia, eu não conhecia Conscienciologia, mas nem de longe, né? Mas parecia que vinha uma intuição de me jogar a luz para aquela pessoa. E ali começou. Eu ia andando na rua, porque eu morava em São Paulo, num lugar meio complicado, às vezes eu via pessoas drogadas na rua, e eu jogava a luz com a intenção de, nossa, se eu pudesse ajudar, eu gostaria de ajudar, mas eu não tinha como ajudar. E ali começou, ali comecei a perceber presenças de amparadores perto de mim, né? E um dia até falo sobre isso, de como eu percebi, mas o fato é que quando você começa a perceber amparador, é uma coisa muito nova, porque é um amigo que você nunca teve, né? O ser humano, ele não é tão amigo quanto um amparador é. Então você fala, nossa, mas que pessoa que me ama, essa pessoa me ama, quer me ajudar, por quê, né? Por que ele é tão legal comigo? Mas é isso. É assim que a gente começa a atrair amparo. E aí, agora eu vou falar até uma coisa um pouco contraditória, mas como é que a gente começa a atrair obsessor, né? Porque às vezes, ó, você vai entender. A gente começa a atrair obsessor quando a gente começa com algum movimento de autoassédio. E autoassédio significa se encapsular em si mesmo, energeticamente. Então, quando você foca somente em você, quando você está muito mergulhado somente em você, olhando somente para você e priorizando, preocupado somente com você mesmo, você meio que as suas energias, elas ficam intoxicadas em você mesmo e elas ficam encapsuladas, presas, né? Quando isso acontece, você começa a atrair o obsessor. E olha o que é contraditório, porque eu falei aqui de se ajudar, né? Então eu falei que se ajudando você atrai amparo, mas se eu então me ajudar demais e ficar só em mim, eu atraio obsessor, né? Olha a linha tênue aqui, porque realmente uma coisa é você querer se ajudar, é muito diferente. Olha só, uma pessoa que olha para si, se sensibiliza e quer se ajudar, ela está num papel de auto-amparador. Agora, uma pessoa que mergulha em si mesmo, nas próprias questões e fica nisso, ela já não é mais um auto-amparador. Ela é alguém que está... Como que eu vou explicar essa palavra? Não é perdido em si mesmo, mas ela está em si mesmada. Ela cortou os laços com o mundo e agora ela só está preocupada com ela mesma, né? Nem que seja realmente porque ela esteja com momentos difíceis, né? Mas quando você rompe com o mundo e fala, agora eu vou ficar em mim, nas minhas questões, eu não estou mais no lugar de amparo, eu estou num lugar de egocentrismo, eu decidi que eu vou ficar na minha vivência da minha própria dor aqui, vivendo a minha própria dor, entende? Então, isso aqui atrai assediador. Porque nós precisamos, as nossas energias, a nossa intenção é conectada. Nós precisamos estar trocando energeticamente com o mundo e a nossa função é ajudar o outro. Nós estamos no mundo para que a gente possa estar bem, né? E que os nossos talentos sirvam aos outros, porque é isso que nós temos o potencial de fazer. Nós estamos aqui para um ser amparador dos outros. Isso é um lugar de saúde. Quando eu rompo com o mundo e fico em mim, né? Nem que realmente eu tenha muita coisa para olhar em mim, eu atraio o obsessor. E então esse ponto é muito delicado e a gente precisa ficar consciente porque é sutil pra gente fazer o caminho certo, fazer as escolhas certas, né? Não se em si mesmar, não romper com os outros, mesmo se você estiver mal, né? Se mantenha no lugar do autoamparo, se mantenha no lugar da
conexão energética com o mundo, com o ambiente, trocando, dando, né? Senão você vai atrair assédio espiritual. E aqui eu tô falando do começo do assédio, tô falando da raiz do assédio. Nós poderíamos falar muitas outras coisas, tá? Nós poderíamos falar, inclusive, de heteroassédio, né? Quando o assédio vem de fora. Só que começa aqui. Começa nesse meu autoencapsulamento, nesse meu torpor aqui de só olhar para mim mesmo, certo? Então vamos refletir, queria refletir sobre isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.